10 conselhos para o seu próximo ano. 2024 está batendo a porta. E vamos começar já a pensar, meditar sobre esses conselhos que eu quero te passar agora aqui. Se você convive ou conhece alguém que está no erro, restaure essa pessoa com mansidão. Número 2, não caia em tentações. Número 3, ajude a carregar o peso dos outros. Número 4, não engane você mesmo se achando alguma coisa. Sabe aquele tipo se achando na vaidade? Número 5, constantemente se autoexamine. Número 6, não se compare com ninguém. Número 7, cada um carrega a sua própria carga. Então, não se meta em fofoca. Que o fofoqueiro morra em você. Número 8, partilhe, honre aqueles que te ajudam a caminhar. Número 9, semeie espiritualmente. E número 10, não se canse de fazer o bem. Sabe onde estão todos esses conselhos? Estão em Gálatas, no capítulo 6. E eu vou dar continuidade nesse vídeo, pontuando cada um dos 10. Se você quiser continuar me ouvindo, é só continuar aqui no vídeo e a gente vai conversar. No capítulo 6, no verso 1, Deus nos instrui assim, em Gálatas: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são seres espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. E continua: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, só no verso 1, nós já vemos aí 2 conselhos para levarmos para 2024, segundo a palavra de Deus. Se você tiver perto de você um amigo ou uma amiga que esteja cometendo algum erro, algum pecado, porque o pecado, ele atrasa a nossa vida. Então, aquelas pessoas que estão próximas de você, que você vê que está cometendo algum erro, alguma falha, que poderá provocar atrasos na vida dela, chama ela para pertinho do seu coração, com todo amor, com todo carinho, e tenta restaurar essa pessoa com a palavra de Deus. Não são com as suas palavras. Falar nisso, não acredite em nada, nem mesmo do que eu digo, nem do que ninguém te diz. Se depois de você ouvir, você não puder conferir e encontrar o que te disseram dentro da palavra de Deus. Então, uma pessoa, um amigo, uma amiga sua que, por exemplo, esteja em adultério, mas essa pessoa não teve esse comportamento durante a vida, mas nesse momento está tendo. Chegou até você, você está sabendo, chama essa pessoa. Porque uma pessoa que esteja neste momento cometendo esta falha, não a torna uma pessoa adúltera, mas sim que está passando por algum momento, alguma carência, alguma coisa está acontecendo, que está provocando ela a cometer essa falha, cometer esse erro. Se uma pessoa, de repente, está proferindo mentiras e você fica sabendo disso, essa pessoa não tem esse comportamento na vida dela, então ela não é uma pessoa mentirosa, ela está mentindo ou mentiu num determinado momento, mas esse determinado momento não vai mudar aquilo que ela foi durante toda a vida. Então acolha. E no verso 1 ainda, na parte B, diz: cuidem-se para que não sejam tentados. As tentações, elas são oferecidas a todos os seres humanos constantemente. A palavra de Deus mesmo nos avisa: olha, cuidado, porque o mundo jaz no inimigo. O poder que está sobre o mundo é o poder do ar, é o poder do inimigo. Mas aquele que se converte, aquele que se inclina para a palavra de Deus, esse tem em si o Espírito Santo, que vai buzinar aqui no teu ouvido e que vai te dizer: olha, isso é tentação, isso está errado, isso está indo contra a palavra de Deus, não faz isso não. Então a gente tem que estar sempre se vigiando, porque o pecado, ele atrasa muito a vida da gente. Jesus perdoa, sem dúvida nenhuma, mas o pecado atrasa a nossa vida. Então, cuide-se para que não seja tentado e ajude aqueles que estão sendo tentados e caindo na tentação, ajude-os, restaure-os, mas com amor, com mansidão, com todo carinho, com todo o coração. Não faça fofoca, não leve para os outros, chama essa pessoa no cantinho e cuida dela, assim como Jesus cuida de você, assim como o Espírito Santo de Deus cuida de você, cuida dessa pessoa também. No verso 2, a palavra de Deus ensina: levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é o amor. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu fui num restaurantezinho de rodoviária e eu fiz um pedido e lá recebi um guardanapo. E no guardanapo estava escrito exatamente assim: olha, se precisou de mim, valeu a pena. Então,
Exatamente isso a gente encontra no verso 2 de Gálatas capítulo 6, quando Deus instrui para a gente o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A gente precisa ajudar aqueles que têm seus fardos, porque nós também temos os nossos. E quando alguém chega pertinho da gente e nos ajuda a carregar aquele fardo, aquele peso, aquele problema, aquela preocupação, isso é muito gostoso e isso é viver na lei de Cristo, que é o amor. Então, o que nós devemos fazer pelas pessoas? Ajudar a elas a carregarem os seus fardos. E o que as pessoas podem fazer por nós? Nos ajudar a carregarmos os nossos fardos. Pode ser preocupação, pode ser ansiedade, pode ser um problema físico, pode ser uma doença momentânea, pode ser uma dor. Se você vê um amigo, uma amiga que de repente está passando por um processo de separação, liga para ele, liga para ela, chama para ir jantar juntos, conversar, tenta restaurar, tenta amenizar, tenta muitas vezes simplesmente ouvir. Procure estar perto. Às vezes você pode ter uma amiga que se separou. Hoje mesmo eu encontrei um amigo que estava muito triste porque a filha dele se separou. E ele percebe que a neta mais velha, que tem 12 anos, está muito abalada com a separação. Agora, esse casal que se separou depois de tantos anos de casamento também devem estar com seus corações abalados. Então, nada mais justo e nada mais amoroso do que eles encontrarem alguém que neste momento possam ajudá-los a carregar esse fardo, a carregar esse momento juntos. Se você precisou de mim, é porque valeu a pena. No verso 3, Deus diz assim pra gente: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Sabe o que quer dizer isso? Num palavreado bem mais à vontade? Não fica se achando, sabe? Seja humilde. Ninguém aqui é melhor ou maior que ninguém. Você pode ter conhecimento em algumas áreas, em alguns assuntos que eu não tenho. Eu posso ter conhecimento em algumas outras áreas que você não tem. E é por isso que é importante a gente estar compartilhando, a gente estar passando para o outro. Todos nós somos vulneráveis. Aquele que hoje tem 5 bilhões de dólares na conta e aquele que não tem 5 reais no bolso vai morrer do mesmo jeito, veio do pó da mesma maneira. Vai passar por tudo da mesma forma. Tem ansiedades, preocupações, doenças da mesma maneira. Tem filhos complicados de repente de se criar, de se cuidar, de se educar, igual aquele que tem 5 reais no bolso. Todos nós somos exatamente iguais, nada muda. Ninguém tem uma família melhor do que a do outro, ninguém tem um filho mais bonito do que o outro, ninguém sabe mais do que o outro. Você pode ter alguns conhecimentos em algumas áreas que eu não tenho, e aí você compartilha comigo. E eu posso ter alguns conhecimentos em algumas áreas que você não tem, mas isso não me faz melhor do que você e não faz você melhor do que a mim. Então somos todos muito vulneráveis e precisamos viver muito bem, sabendo agir com humildade, agir olhando para a gente todos os dias e vendo mesmo. Nós não somos nada. Não temos que ficar nos achando, nem enchermos o nosso ego de vaidade. No verso 4 diz o seguinte: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Só aí nós temos 3 conselhos. Número 1, cada um examine os próprios atos, e então, ou seja, só assim você poderá se orgulhar de você mesmo. Constantemente esteja se autoexaminando. Constantemente anote no papel, terminou o dia, anota no papel aonde você acha que você falhou, aonde você poderia ter sido melhor, aonde você poderia ter dito alguma outra coisa ou ter se calado e ter ficado no silêncio. Se autoexamine o tempo inteiro. Precisamos orar e vigiar, lembra? Isso está escrito também na palavra de Deus. Então, quando você se autoexamina, você então busca melhorar, busca se aperfeiçoar, aí sim Deus diz, nesse ponto você pode se orgulhar de você. Orgulhar-se daquilo que você está querendo crescer, que você está querendo se aperfeiçoar. Isso é um motivo de orgulho de uma pessoa que é espiritual, de uma pessoa que tenta a cada dia, no dia de amanhã, ser melhor. Então seja bem melhor em 2024. Anota aquilo que você precisa dar mais polimento em você. A gente tem sempre o que polir em nós, sempre, constantemente. Além disso, diz também, sem se comparar com ninguém. Não se compare com ninguém.
Não faça isso. Querer o que é do outro não é inveja, gente. Isso é cobiça. Aonde Jesus também ensina que a gente não deve cobiçar nada dos outros. Inveja é quando você não quer que o outro tenha, quando você não quer que o outro seja aquilo que ele está buscando ser. Isso sim é inveja. Então, a gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que se autoexaminar, ver aquilo que nós somos, quem é que nós somos, o que é que nós podemos ser, aonde nós podemos chegar. E aí, no final desse mesmo versículo que vem o outro conselho, são 3 conselhos no único versículo, diz: porque cada um carrega a sua própria carga. Quantas vezes alguém chega para querer contar alguma coisa? Essa semana mesmo eu estava na academia e o instrutor lá estava alterando algumas coisas na minha série, e chegou uma menina e chegou para ele e falou assim: você soube da competição do CrossFit? Uma fulana, ela falou o nome, eu nem me lembro, quebrou o punho, porque ela se acha, porque ela toda hora tá querendo pegar peso maior, porque ela nem sabe pegar peso, porque ela não sei mais o que, porque aconteceu um acidente com ela, e ficou lá detonando a menina na minha frente, que nem sei quem é essa menina. Ela olhava para mim, eu olhava para ela bem séria, não dava nenhuma expressão, nem de sorriso, nem de satisfação por aquilo que eu estava ouvindo. Sabe por quê? Que o fofoqueiro, ele tem que morrer em nós. E sai de perto, porque aquele que faz uma fofoca e você fica ouvindo, só o fato de você ouvir, ele lá na frente vai dizer que você concordou, porque o seu silêncio para ele é uma concordância com a fofoca que ele está te levando. Cada um tem sua própria carga, gente. Cada um tem aquilo que precisa ser restaurado, que precisa ser modificado, que precisa ser melhorado, sabe? Ou você leva palavras edificadoras para alguém, aquilo que disse lá no verso 1, ou você pega alguém e restaura com mansidão. Ou você então se cala, não fica levando notícia de ninguém para ninguém. Olha, nem notícia boa, nem notícia ruim. Deixa que cada um tenha sua própria carga, tanto a carga boa quanto a carga ruim. A gente não tem que ficar aí propagando sobre a vida de ninguém. Fala da sua, né? Porque Deus deu uma vida para cada um de nós. Ele não deu uma vida coletiva. Ele não pegou o barro, soprou o sopro da vida ali e ficou todo mundo igual. Não, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem um tempo. Cada um vai melhorar dentro do seu tempo, cada um vai se aperfeiçoar dentro do seu tempo. A palavra de Deus me foi oferecida quantas vezes? E quantas vezes eu não parei para dar atenção para ela? Um dia eu dei. E não quero outra vida, mas cada um no seu tempo, né? Cada um tem a sua carga, cada um vai levando a sua coisinha. O fofoqueiro em 2024, ele tem que morrer em você, gente. Diz pra ele assim: olha, já tenho minhas próprias cargas, amigo. Olha, eu tenho meus boletos pra pagar, eu já tenho meus problemas pra resolver. Não tô aqui querendo saber do problema de ninguém, nem do seu, tá tudo bem. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Mas já que eu não posso ajudar em nada, valeu, muito obrigado, mas eu também não tô disposto a ouvir. O fofoqueiro tem que morrer em você. A fofoca, ela não faz bem a ninguém e detona vidas, e detona expectativas e sonhos, e detona relacionamentos, detona tudo, gente. A fofoca é um mal terrível. Então que em 2024 a fofoca e o fofoqueiro morram quando chegar em você. Que você seja um muro assim, ó, que bateu de frente, puf, saiu todo esfrangalhado. No verso 6, a gente vê o seguinte: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que te instruiu. Sabe, a gente passa às vezes por momentos, eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. E pessoas que me ajudaram naquele momento foram pessoas que eu esperava e foram pessoas que eu não fazia a menor ideia que estariam de alguma forma me ajudando. Hoje, a palavra, ela me é dada no meu seminário, os meus professores. Todo final de módulo, os alunos se reúnem para honrar o professor. O professor que foi para ali para compartilhar com a gente, para partilhar com a gente a fé, o conhecimento. Sabe? Então a gente deve honrar aqueles que nos ajudam a caminhar. Quantas vezes, com um dos meus filhos doentes, eu pude contar com a pediatra deles prontamente? Quantas vezes eu pude contar com um vizinho para olhar os outros enquanto eu socorria aquele que estava doente? Honre as pessoas que te ajudam a caminhar. Honre as pessoas que te ajudam a cuidar dos seus. Sabe? A gente deve honrar aqueles que nos instruem a palavra, evangelistas, pastores, professores, missionários, pessoas que chegam às vezes do nada, como a gente costuma dizer, e dizem uma palavra de Deus pra gente. Nos instrui, acalma o nosso coração. Sabe? Honre essas pessoas, honre com um presente, honre com uma palavra, honre com uma oferta, honre com uma doação, doação do seu tempo, doação da sua oração.
Tem tantas formas da gente honrar aqueles que nos socorrem, aqueles que estão junto de nós nos momentos em que a gente às vezes fala assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Aonde é? Aí vem alguém, toca a campainha, bate na tua porta e diz, eu tô aqui. Vem alguém e diz, vai para casa, vai descansar, pode deixar que eu fico com teu filho aqui no hospital. Vai para casa, toma um banho, troca de roupa, pode deixar, eu vou ficar aqui te substituindo. Vai para lá, eu vou cuidar dos seus, como se fossem meus. Isso, gente, a gente tem que partilhar, a gente tem que honrar. Honrar as pessoas que nos ajudam, que nos instruem, que nos traz a palavra, que nos traz o alento, que confortam o nosso coração. No verso 7, a gente encontra o seguinte na palavra de Deus: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. A gente sabe, a palavra de Deus o tempo inteiro ela fala da lei da semeadura. Coisas carnais que a gente semeia, a gente vai recolher de volta destruição. Se você diz uma palavra que destrua outra pessoa, você vai colher de volta destruição. Se você não honra uma pessoa, você vai colher de volta destruição. Se você não tem uma palavra, como a Bíblia diz, fale palavras edificadoras. Gente, elogie. Sabe, se você vê uma irmã, um irmão que merece um elogio, elogie essa pessoa, sabe, você não vai ficar menor porque você elogiou alguém, honra alguém, diz, olha, isso daqui fulano fez, olha que delícia que tá, olha meu amor, você que é marido, que é esposa, nossa meu amor, que coisa gostosa que você fez, que coisa bonita que você comprou pra casa, que bonito esse cantinho que você fez, nossa que gostoso amor, a nossa roupa de cama tá tão cheirosa, tá tão limpinha, que gostoso dormir nessa cama, nossa que delícia, tá tudo tão cheirosinho, tá tudo tão bonitinho, tá tudo tão caprichado, né? A gente quando fala a palavra de desânimo, alguém vem apresentar para você um sonho, uma vontade, uma realização, aí você vai e dá um banho de água fria, isso é semear carnalmente. E aí você vai colher destruição. Ficar lembrando as pessoas dos erros que ela cometeu no passado, quem acusa, gente, é o diabo. A palavra diz isso, que o diabo ele é acusador. Quando você remói, quando você fica apontando para as pessoas os erros dos passados, todo mundo tem erro no passado, gente. E tem erro no presente. Tanto que está lá escrito, um dos 10 conselhos, se autoexamine. Então, quando a gente aponta erros das pessoas, quando a gente faz as pessoas se lembrarem daquilo que ela já fez de errado, que ela já se arrependeu, que ela já se reconstruiu, que ela já se reformou, isso é semear na carne e vai colher destruição. Agora, semear no Espírito, você vai colher a vida eterna. Você dizer palavras que sejam boas, você fortalecer a pessoa, você trazê-la para pertinho do seu coração, você restaurar essas pessoas, você honrar essas pessoas. Você vai estar colhendo a vida eterna. E a vida eterna, ela não começa no céu não, gente. A vida eterna começa aqui, na terra. Nós já estamos desfrutando da vida eterna aqui na terra. Porque a vida é eterna. Se ela é eterna, ela não vai ter um momento que ela vai parar e depois ela vai para a eternidade. Não. Se ela é uma eternidade, já que ela é uma eternidade, ela é uma continuidade. Então a eternidade, ela está aqui. A eternidade não está no céu depois que você morrer, ressuscitar ou for arrebatado. Não, ela começa aqui. Então semeie para o Espírito com amor, com compaixão. A gente precisa ter compaixão do outro, sentir a vergonha do outro, sentir a dor do outro, entender os motivos do outro, chorar com o outro. Quantas vezes a gente chora num filme que tem uma história triste, mas a gente custa a se emocionar com a história difícil de um irmão nosso. A gente custa chorar com um irmão e às vezes é tão fácil chorar vendo um filme que conta uma história triste. E aquilo a gente sabe que é tudo um filme. Aquilo ali foi tudo um cenário, foram textos memorizados, gravados, encenações, e muitas vezes a gente não chora a dor de um irmão que está do nosso lado, mas chora vendo uma televisão. Verso 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tem muitos versículos na Bíblia que eu percebo que muitas vezes é legal a gente ler ele e depois a gente vir do final para o início fazendo uma pergunta. Esse é um deles. Se não desanimarmos, o que vai acontecer? Não nos cansando de fazer o bem, no tempo certo iremos colher. A lei da semeadura, que a gente acabou de dizer. Então, se a palavra diz que a gente colherá no tempo certo, fazendo o bem, se não desanimarmos, é porque muitas vezes fazer o bem
desanima. Então, não se cansem de fazer o bem. Ah, mas eu já fiz o bem para tanta gente, só levei na cabeça. Continue levando na cabeça. Não desanime. Continue fazendo bem para que você venha colher no tempo certo. E muitas vezes o bem que a gente fez para uma pessoa não é exatamente dela que a gente vai colher os frutos disso. E se a palavra diz, se não desanimarmos, é porque o próprio Deus, ele já está te avisando o seguinte: muitas vezes fazer o bem vai causar em você um desânimo, mas não desanime, porque você vai colher no tempo certo. Nunca desanime de fazer o bem, seja para quem for. Mamãe dizia muito assim, uma coisa que muita gente já conhece, né? Faça o bem sem saber a quem. Não importa para quem você está fazendo, não importa de quem você vai receber, você pode ter certeza que Deus vai usar alguém para te honrar. Você vai colher no tempo certo. Pode não ser no lugar que você fez, para a pessoa que você fez, para a família para a qual você se dedicou. Pode não ser ali, mas vai vir de algum lugar. Pode ter certeza disso. E se Deus fala, com uma vírgula ele separa, se não desanimarmos, é porque provavelmente ele já está nos avisando que no mundo você poderá se arrepender de fazer o bem, você poderá desanimar, mas não desanime. Agora, no verso 10, o último conselho para 2024. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente, especialmente aos da família da fé. Olha que verso importante. Presta atenção. Portanto, enquanto temos oportunidade. Gente, se Deus está dizendo enquanto temos oportunidade, é porque um dia nós não teremos. A palavra de Deus é muito rica e tem que ser lida com muita atenção. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Aproveite a oportunidade de cada dia, de cada pessoa que esteja do seu lado. Aproveite a oportunidade. E aí, a oportunidade de fazer o bem a todos. Não é a alguns, é a todos, mas principalmente, especialmente, aos da família da fé. Aqueles que caminham contigo, aqueles que se tornam a tua família, porque é um membro do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. O meu pastor da igreja onde eu congrego, o pastor Cláudio Duarte, uma vez, ele disse assim: o que tem a ver o olho com o dedo? Não tem nada a ver. Se você pensar no olho, pensar no dedo, o que tem a ver o dedo com o olho? Até que entre um cisco no seu olho, você vai desesperadamente precisar do seu dedo. Ou até que entre uma farpa no seu dedo e você vai desesperadamente precisar do seu olho. Então, o que eu quero dizer com isso? O que ele ensinou com isso? Nós somos um corpo, Jesus é a cabeça. Nunca pense que você não vai precisar de alguém, porque você vai precisar. Você pode até achar que o seu olho é o seu olho e que o seu dedo é o seu dedo, mas um dia você com certeza já precisou do seu dedo para socorrer o seu olho, você já precisou do seu olho para socorrer o seu dedo. Então todos nós precisamos uns dos outros para nos socorrermos, para nos ajudarmos, para nos ajudar a caminhar, a nos instruir. Então aqueles que caminham contigo na fé, na crença, que faz parte do corpo de Cristo, nós somos irmãos. Nós somos irmãos da família da fé. E na eternidade, naquela mesa linda que Deus está preparando para a gente, sentaremos juntos, cearemos juntos, juntos com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Eu, você e todos os membros desse corpo, o corpo de Cristo, aonde Ele é a tua cabeça, é o teu alvo, é o Espírito Santo de Deus que te instrui, que te puxa a orelha, que te diz: Patrícia, José, Joaquim, Rita, Renata, Ana, Cecília, Roberto, olha, você está fazendo errado, isso aí não está legal não, porque aquele que tem o Espírito Santo vivo dentro de si, quando peca, na mesma hora o Espírito Santo grita no nosso coração, na nossa consciência, e a gente imediatamente se arrepende. Então, é possível ser perfeito? Sim, porque Jesus disse àquela mulher: vá e não peques mais. Se ele disse que ela poderia viver sem pecado, nós podemos também. Mas para isso, a gente tem que estar sempre se autoexaminando. Então, é o que eu te desejo para 2024 e que essa palavra tenha te ajudado. Todos esses conselhos estão em Gálatas, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. Olha, fica com Deus e que essa palavra tenha entrado bem quentinho no seu coração e que você
Põe em prática. Começa já desde hoje, que aí quando chegar 2024, você já tá tinindo, tá bom? Fica com Deus e qualquer coisa, eu tô por aqui. Amém.